Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma live aqui na Negócios Digitais na Prática. E aí, Ale, tudo bem? Tudo jóia, Dave. Hoje a gente tem um tema muito interessante para poder trabalhar, né? Justamente, estamos aí em meio a esse burburinho aí sobre fórmula de lançamento, vários e-mails chegando na nossa caixa aí com as inscrições, e é sempre um tema que muitas pessoas nos procuram aí para saber, né, sobre método, fórmula, E você viu que o como é que... lançamento está acontecendo não é só aqui, né? O Jeff Walker também estava com o carrinho aberto por lá. Pois é. E então hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que eu acho que é bem pertinente a esse momento, que é justamente isso, né? Se existe uma fórmula infalível para criar um negócio na internet. E aí, Ale? Conta, todo mundo quer saber, não esconda nada. Qual que é a fórmula do sucesso de um negócio na internet? Existe essa fórmula? Olha, eu bem que gostaria de te dizer que é igual matemática, que você pega aquela fórmula, aplica os dados e obtém um resultado independente de quem estiver aplicando ou não. A fórmula sendo aplicada dará sempre um resultado compatível. A questão é que não é bem assim que acontece, né? Não existe uma fórmula exata, né? Porque você não está tratando de cálculo matemático, ou cálculo químico, ou cálculo físico, ou de engenharia, né? O que você está trabalhando são negócios envolvendo pessoas, o que complica ainda mais. E, nesse caso, você tem técnicas, tem metodologias, tem passo a passos, mas fórmula infalível, poxa, vou ter que te contar que na realidade, não é bem assim que a coisa acontece. Pois é, né? Todo mundo sempre, a gente ouve muito quando as ofertas aí nessa área de, principalmente quando se trata de negócios digitais, marketing digital, aquela história, um método comprovado que tem já centenas de pessoas, milhares de pessoas já conseguiram ter sucesso, ganhar dinheiro, né? Mas assim, a grande dúvida é essa, assim, isso é aplicável a todos, né, a todos os nichos, a todos os negócios, todas as pessoas que querem ser empreendedores, elas conseguem, né, aplicar esses métodos e fórmulas? Pois é, a gente sabe, né? E a prática já nos disse isso várias vezes, tanto observando os nossos alunos quanto nossos colegas, porque nós também já fizemos vários cursos, inclusive o próprio Fórmula de Lançamento, que não é bem assim que funciona. A questão não está só na aplicabilidade ou no fato de você poder encaixar, né, o seu negócio dentro dessa fórmula. Existem vários fatores contextuais, fatores envolvendo o nicho e fatores pessoais, né, de autossabotagem, procrastinação, determinação, atitude empreendedora, conhecimento. Aquele tripézinho, né, das competências para poder verificar, né, conhecimento, habilidade e atitude. De nada adianta você ter muitas vezes o conhecimento e a habilidade se você não tem a atitude empreendedora. Então, mesmo que você saiba como fazer, né, ou saiba o que você precisa fazer, não significa que você vá fazer. E mesmo que você faça, não significa que será a primeira vez que você fizer ou aplicar o método que vai funcionar ou que vai dar 100% certo. Se fosse assim, nossa, eu acho que não teria lugar para tanto milionário, né, não só no país, mas no mundo inteiro. Porque se todas as pessoas que efetivamente já fizeram a inscrição, adquiriram não só o Fórmula, mas aplicaram, né, essa fórmula ou várias outras e obtivessem necessariamente o sucesso com a rapidez, né, que muitas vezes se promete,
imagina, o problema já estaria solucionado, estariam todos esbanjando riqueza para todos os lados. E a gente sabe que não é assim, porque não é simples, não é fácil, dá muito trabalho, exige dedicação, foco, persistência. Tem muita gente que troca de produto ou troca de oferta antes mesmo de saber se vai funcionar, né? E precisa de você ter, né, um passo a passo? Sim, mas precisa de você estar ali, né, acompanhando dia a dia o seu processo, saber o que está acontecendo, né, aplicar, verificar, testar. E a gente sabe que isso não é tão simples assim, não é mesmo? Verdade, verdade. E muitas pessoas também acabam acreditando que, não, eu fiz um curso, eu tenho um método e com isso eu vou conseguir já estourar no primeiro lançamento, na primeira investida, né? E esquece que não é isso, né? A gente tem toda uma maratona a ser percorrida, né? Isso não é loteria, não é sorteio, né? Exige sim, né, uma série de etapas que precisam ser executadas. E dentro de cada uma dessas etapas tem um número sem fim de entrelinhas que você precisa de entender e de percorrer para poder chegar até lá. É igual você falou, né? É igual uma maratona. Não adianta eu querer correr a maratona hoje, que é capaz de eu estrebuchar ali antes de chegar nos 10 quilômetros. Mas se você tiver preparo, tiver treino, se você realmente aplicar aquilo tudo, né, e todas as técnicas, se preparar de verdade, pode ser que você chegue lá e alcance êxito. E você pode terminar, não quer dizer que você vai terminar em primeiro lugar, porque para chegar em primeiríssimo lugar, eu vou te contar que realmente vai exigir muito mais de você. Legal. É isso aí. Robinho, está com a gente aí, Robinho. Valeu, obrigado aí. O pessoal quiser colocar suas dúvidas aí, comentários aí, fica à vontade. A gente está lendo tudo aqui, acompanhando aí os comentários de vocês. Mas tem o nossa página lá do nosso curso do lançamento digital na prática, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é aquela história de que ninguém aprende a tocar guitarra num mês e no outro já está tocando no Rock in Rio, né? Isso é praticamente impossível acontecer, né? E a verdade é essa, você vai trilhar todo um caminho de, sabe, aprender a tocar, vai tocar para os amigos primeiro, aí depois vai tocar numa festa, num bar, pequeno, poucas É aquela pessoas. história. Pode, de repente, aparecer um olheiro, né, e um grande produtor te resgatar ali, te oferecer uma mega oportunidade. Mas isso é um caso em 1 milhão. É uma exceção, né? É exceção. E isso no mundo dos negócios também é muito, muito parecido. Falando especificamente de negócios digitais e lançamentos, fazer lançamentos de 5 dígitos, 6 dígitos, de cara, 7 dígitos, então, é algo que realmente são raríssimas as pessoas que conseguem, né? E dentro do universo de hoje, milhares de pessoas que estão fazendo esse investimento, né? E buscando aí um espaço no mercado digital, né? Isso aí representa 0,01% de toda essa massa aí, né? E olha lá, hein? Exatamente. Se você parar para pensar, tudo que a gente tem hoje no ar disponível, que fala a respeito de fórmulas, de métodos, de técnicas, e que já foram testadas, aplicadas e que funcionam, se realmente tudo isso funcionasse, todos já tinham obtido resultado, não é mesmo? Então, o que faz a diferença? Né? É aí que você começa a perguntar. Por que alguns chegam lá e outros não chegam?
Tudo bem, tem determinação, tem a questão da atitude, tem a questão de ter mais conhecimento, de ter técnica, de ter investimento, capital para poder investir, que faz uma diferença. A gente sabe disso. Se você comprar tráfego, né, se você investir em tráfego pago, você vai mais rápido, porque a sua lista aumenta mais rápido. Se você tiver como investir em formação de equipe, também vai mais rápido, porque aí você vai ter outras pessoas que vão dividir as tarefas, que são muitas, porque são muitas etapas que você precisa de passar. Isso faz a diferença. Mas mesmo assim, tem muita gente que mesmo com equipe, mesmo investindo pesado, não consegue chegar até lá. E não é, muitas vezes, culpa do método ou culpa da técnica, né? Então, assim, tem um algo mais aí. Verdade, com certeza tem algo mais aí. E a gente vê muitas pessoas assim, não, eu vou fazer isso naquele tempinho que me sobra durante a semana, num final de semana, né, ou num feriado, e aí eu continuo com o meu emprego, né? E aí, assim, grande maioria acaba não conseguindo nem sequer fazer dar os primeiros passos, né? E aí, nossa, começa a botar culpa, não, porque não funciona, o curso não funciona, o método não funciona. Mas, na verdade, a própria pessoa, ela não se deu conta de que aquilo exige uma dedicação grande para colocar tudo em prática, né? E não dá para você fazer nas horas vagas. Né? Ter um negócio digital, tudo bem, você pode até fazer um plano B, e aí você vai ter que esperar muito mais tempo para a coisa acontecer. Né? Quando se fala, né, em queimar as pontes, em realmente investir, é claro que você não vai fazer a loucura de largar tudo e arriscar num negócio que você nem sabe se tem possibilidade de dar certo. Nem toda boa ideia se transforma num negócio de sucesso. Aliás, tem uma frase engraçada, né, que fala que de boas ideias, boas ações, o inferno está cheio, mais ou menos por aí, né? Então, assim, não adianta você ter uma boa ideia. Se você não testar e souber que tem uma receptividade, tem uma demanda, que tem uma aceitação do outro lado e que as pessoas realmente querem receber aquilo que você quer ou precisa entregar ou deseja como solução para uma determinada dor ou um determinado desejo, não adianta de nada, né? Não vai resolver o seu problema. verdade. A Aline colocou aqui nos comentários, nada cai do céu, não é mesmo? Cabe muito esforço e dedicação. Realmente, Aline, tem que ter muito esforço e dedicação, não tem persistência. Porque a gente vai se deparar por muitas dificuldades e aí, grande maioria, na primeiro esbarrão, já desiste e acha que aquilo ali, não é para mim, não serve. Então, Ou então, não é nem isso. Às vezes, por exemplo, tenta fazer um lançamento de um produto, o produto não engata e já muda o produto sem nem tentar de novo fazer os ajustes que são necessários. Né? Lembra, a gente está lançando tudo sem ter uma turma piloto, sem ter testado antes, sem saber se aquilo realmente dá certo. Então, dificilmente vai ser na primeira vez que a coisa vai acontecer, a não ser que esse mesmo curso, esse mesmo serviço já tenha sido oferecido no presencial milhares de vezes ou centenas de vezes. Então, você já sabe que aquilo funciona. A questão seria só uma adaptação, uma transposição, utilizando recursos adequados para o meio digital. Exatamente, Túlio. 10% inspiração e 90% transpiração. Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer acontecer na prática, tem que cair e levantar. E isso vai acontecer várias vezes, vão ter dúvidas, vão ter dificuldades, vai ter que procurar quem saiba para poder resolver o seu problema inicialmente. Porque afinal nós não sabemos tudo, não tem como você saber e dominar todas essas áreas, principalmente porque a maioria das pessoas que começam como equipe, né? Uma única pessoa. Tem aqui uma pergunta até da Michele Freitas. Então, vocês já foram alunos do Fórmula? Sim, nós já fomos alunos do Fórmula também, Michele. E vocês acham que o método não funciona ou funciona, mas não é tão simples como é colocado? É
é a segunda opção, eu vejo. Funciona, mas não é tão simples como é colocado. E quando você chega, por exemplo, em determinados cursos, existem muitas lacunas, né? Que é óbvio que aí depende muito de como você estrutura as aulas e como você entrega o conteúdo, que na prática, na hora que você está aplicando, né, você vai se deparar e não vai saber o que fazer, e vai ficar com a dificuldade ali e vai travar, né? Então, assim, às vezes tem muita teoria e pouca prática, né? Faltam exemplos práticos, faltam detalhes técnicos que são, às vezes, essenciais para que as coisas funcionem, né? Então, assim, o método funciona, né? É usado, já é amplamente usado, não é de hoje, forma de lançamento tem 20 anos, né? Existem outros métodos que complementam, né? E também agregam nesse sentido, né? Ao método. Só que em determinados momentos você vai ter algumas coisas que você vai precisar, que são essenciais para que a coisa aconteça, você consiga fazer um lançamento, né? E que muitas vezes isso, ele está ali, ele ou não é falado, ou fica, né, muito superficial, e esse é o ponto que a gente sempre coloca aí, que a gente vê na grande maioria dos cursos. Uma coisa que é preciso observar, que não é a quantidade de conteúdo que é entregue que vai fazer a diferença. Não adianta você ter uma biblioteca inteira à sua disposição se você não souber exatamente onde que ela se aplica naquilo que você está precisando. E muitas vezes, mesmo que você saiba onde ela se aplica, se você não tiver um exemplo prático ou não tiver, né, algo bem esmiuçado para poder mostrar para você como colocar isso em prática, ou como fazer realmente acontecer dentro do seu negócio, dentro da atividade que você está desenvolvendo, a coisa não acontece. Então, não adianta, né, você ter, de repente, uma estrutura que funciona se essa estrutura ela não é aplicável a todos. Se fosse realmente aquilo que eu estava comentando, o que a gente já ia ter de pessoas que alcançaram resultados extraordinários em todas as turmas, em todos os períodos, ia ser algo assim, incontável, né? Imagina quantas pessoas não fazem, não só esse curso, porque tem outros que apresentam, né, uma metodologia similar ao mesmo tempo. E se você também comprar o livro, né, tem o livro Launch do Jeff Walker, que ele descreve exatamente todo esse processo. Se você aplicar o que está lá, você também vai, muitas vezes, encontrar os mesmos gargalos. Perfeito. E tem aquela história, né, assim, as pessoas muitas vezes se apegam à teoria, ficam ali só, estudam, ficam vendo os vídeos, baixam trocentos mapas mentais e ficam ali só na teoria e não entra e não coloca na prática, né? É que nem querer aprender a nadar sem se jogar na piscina ou no mar para aprender a nadar. Você não, até pode ter aula teórica, mas a real mesmo é quando você está lá praticando, você vai aprender ali na prática, né? E esse é a grande maioria comete esse erro, né? Acaba não entrando em campo aí são N motivos, né? Que as pessoas acabam procrastinando o momento de fazer o lançamento, de fazer a sua oferta e tentar fazer as primeiras vendas, né? Mas essa é a verdade, assim, ficar só fazendo curso e um atrás do outro, achando que, não, esse método é melhor que esse, então eu vou por esse, e não colocar em prática, não adianta, não consegue ter nenhum resultado, né? Todas as estratégias, elas são passíveis de adaptação. Mas para que você consiga adaptar isso, você precisa de testar. Na realidade, o foco não é no método, na técnica, o foco são nos resultados. E para poder obter esses resultados, é preciso haver teste, é preciso haver prática, é preciso errar, acertar, tentar de novo, modificar, analisar o perfil, fazer pesquisa, né? Então, assim, tem várias coisas que, como a gente está falando, são ditas nas entrelinhas.
e que isso não fica claro. O tamanho do trabalho que você faz na hora de acertar uma copy, na hora de acertar uma headline, na hora de desenvolver o produto e trabalhar a entrega, né? Nem todo tipo de curso funciona no perpétuo ou funciona sem acompanhamento. Isso é fato, tá? Então, tem uma série de coisas que nem sempre são levadas em consideração. Muitas vezes, o que se promete não é aquilo que se entrega. Muitas vezes, a pessoa faz tudo, né? Ela desenvolve uma proposta fantástica, mas ela esquece de perguntar para o público, ou para o perfil do público que ela escolheu, se realmente é aquilo que eles precisam, ou se aquilo que está sendo oferecido se apresenta como uma solução efetiva para a dor ou para o problema que tem. Então, tem uma série de gargalos que estão aí. Desenvolver um negócio, criar um negócio, principalmente se ele é baseado na proposta de cursos, ou se ele é baseado em desenvolvimento, entrega de serviços ou infoprodutos, você precisa ficar muito atento a como que isso está sendo desenvolvido, tá? Por isso que a gente fala que não existe uma fórmula. E olha só, muitas dessas propostas até poderiam funcionar muito bem e ter, né, uma efetividade muito maior. E isso a gente observa quando você percebe que a maior parte do que é oferecido não tem nem suporte e nem acompanhamento, certo? E por que isso? O suporte é principalmente por questões tecnológicas, por questões de navegabilidade, de acesso a essas informações, a esses materiais. As pessoas nem todas têm a habilidade com o digital que a gente que trabalha nele muitas vezes tem. Poxa, eu trabalho no online já tem mais de 17 anos. E o que nós tivemos de avanço nessa última década, nesses últimos 5 anos, já foi algo extremamente significativo, né? Hoje se fala muito em educação sem distância, porque a proximidade que você tem dessa pessoa que está do outro lado da tela é incrível, comparativamente ao que se tinha antes. Então, se você pode aproveitar isso para poder gerar transformação, uau, é um salto, certo? E a sua entrega, ela ganha mais valor. E esse, eu acho que é um dos maiores gargalos de todo mundo que vai entrar tentar entrar no mercado digital, que é um negócio digital, online, é a questão das ferramentas. A parte tecnológica pesa muito para a grande maioria, não domina nem o básico da tecnologia. E aí, se a pessoa não tem ou uma parceria, ou tem grana até para terceirizar certas tarefas dentro de um negócio, realmente se torna muito complicado. Só aqui o comentário da Michele, ela colocou que o livro, né, do Jeff Walker realmente é superficial, né, e para a prática precisa ter muitos outros cursos complementares, né? Mas sabe o que acontece? A fórmula em si é uma estratégia de lançamento. Ele te dá a estrutura, óbvio, né? Tem vários modelos e tudo, mas ele te dá uma estrutura para sair do que você não tinha até o lançamento. Mas, muitas vezes, ninguém te conta que você precisa criar um domínio, desenvolver uma marca, dar um nome para esse produto, né, criar um visual, fazer... Isso, assim, sem pensar na quantidade de conteúdo que tem que ser desenvolvido, como o Túlio falou, na questão das máquinas de automação de funil, nas sequências de e-mail que tem que ser programadas, nas estratégias que você vai pensar por trás dessas sequências de e-mail, quando os e-mails não são abertos e você precisa trabalhar com esses e-mails que não foram abertos, ou que foram abertos e não foram clicados, quando você precisa de adaptar conteúdo. Então, essas coisas todas, nem sempre elas são faladas, elas estão nas entrelinhas, mas você só descobre isso entrando em campo. E não dá para você prever caso a caso.
não é algo que é previsível. Você pode ter escolhido um nicho ou ter escolhido um determinado perfil que para aquela dor em específico vai ser, né, sabe assim, em cima. Mas você pode escolher uma outra área que, de repente, o número de detalhes ou de gaps ou de lacunas que ficam, uau, vai te dar um trabalho dobrado. E a questão não é nem quantas pessoas tem no mercado atuando com isso, porque cada um tem a sua especificidade. Cada um tem o seu diferencial na hora de trabalhar, na hora de entregar, na hora de apresentar o seu produto, né? Se fosse assim, poxa, eu fico lembrando aqui, por exemplo, eu estou em Brasília e aqui tem, vamos supor, uma rua de farmácias. Então, tem uma rua onde você tem, assim, N farmácias lado a lado, ou uma rua de elétricas, onde você tem N lojas, né, só de iluminação, material elétrico e tudo. Então, é uma concorrência que ela vai existir, ela vai sobreviver, porque cada um tem uma oferta diferenciada, tem uma promessa diferenciada, tem uma ancoragem que vai atender especificidades de um determinado público, né? E cada pessoa apresenta um diferencial na hora do atendimento. Certo? E é isso que torna o mercado mais interessante. Você não é, né, a ideia aí do táxi do Uber, né, ou do Cabify, ou do 99, você não tem que, você não é obrigado a ficar com uma opção única. Você tem várias outras opções ou vários outros caminhos que te levam ao mesmo resultado. Por isso que não existe uma fórmula que é infalível, porque se existisse, todos aplicavam a mesma fórmula e chegavam ao resultado no estalar de dedos. Não é mágico, né? A Michelle até colocou aí, dá muito trabalho mesmo, é exatamente isso. E olha, perto de lançamento, você pode ficar de olho, você vai contar nos dedos o número de horas que você vai conseguir dormir. Você vai contar nos dedos o número de horas que você vai conseguir ter livre, né, na hora que faz. Você fala assim, poxa, mas eu não posso colocar direto o meu produto no perpétuo ou gerar uma recorrência e aí eliminar essa história de lançamento? Só se fosse por passe de mágica, né? Como que você vai acertar isso tudo se você não validou ainda? Se você monta, né, desenvolve tudo e lança sem nem ter validado, sem ter conversado, sem ter verificado com seu público, antes, dentro de qualquer estratégia, seja no corporativo, no acadêmico, ou mesmo no ensino informal, qualquer curso ou qualquer proposta, seja de workshop, de serviço que você fosse colocar no ar, você tinha que passar por uma validação de conteúdos e por uma turma piloto. A grande vantagem do marketing digital é que ela elimina algumas dessas etapas, fazendo com que você transforme essa turma piloto num primeiro lançamento, para que você obtenha o feedback, faça os ajustes, possa lançar de novo, adeque ao público e ao perfil que está te seguindo e faça as alterações necessárias para, de forma mais assertiva, conseguir obter resultado. Mas por que mesmo assim as pessoas, né, nem sempre obtêm o resultado? Hein, Dave? Pois é. Você sabe a resposta? Na verdade, são várias as respostas, né? Nós temos pessoas diferentes, com perfis diferentes, com conhecimentos em níveis diferenciados, atendendo a públicos financeiros diferenciados. E tudo bem, né? Você há de convir. Dá para fazer um lançamento sem custo nenhum? Dá. Nós, inclusive, temos, né, mostramos para os nossos alunos como isso pode ser feito. Mas dá um trabalho ainda muito maior. Porque se você tem o recurso, tem acesso a ferramentas, a uma tecnologia mais, né, aprimorada, que te oferece uma quantidade de recursos tecnológicos maior,
com certeza a sua assertividade vai ser melhor, né? Você vai conseguir ser mais efetivo no seu alcance, na sua oferta, na forma como você está trabalhando diretamente com esse público. E olha, faz uma sensível diferença quando você tem um acompanhamento ponto a ponto. Sabe por quê? Quando a gente coloca, né, que a maior parte dos nossos alunos, né, assim como nós, já fizeram fórmula e muitas vezes nos procuram porque não conseguiram resultados, o que acontece? Estatisticamente falando, muitas pessoas, elas nem sempre conseguem fazer tudo isso sozinhas, certo? E isso faz a diferença. Isso faz muita Fala diferença aí, mesmo. Até um comentário aqui da Keila, ela coloca, né, que acabou de escutar que fazer a máquina rodar é fácil, que difícil é ser produtor, né? Acho que ela colocou quanto engano. E essa é uma verdade, né? A gente acha que, não, começou o processo, começou a rodar e tá ok, deixa lá, vai seguir sozinha, né? E que isso é suficiente, né? E na verdade não é, né? A gente sabe que você vai são degraus, né? A partir do momento que você passa do primeiro nível, você vai para o nível 2, nossa, outras dificuldades vão surgir, algumas ajuste outras... fino. Com certeza você vai ter que estar sempre melhorando aquilo que já fez, né? Eu gosto muito daquela frase que o que trouxe você até aqui não é o que vai levar você ao próximo nível, né? Ainda tem mais uma coisa, né? Quando você faz o primeiro lançamento, quando você faz esse lançamento semente, que é um lançamento de teste, muitas vezes você nem se preocupa com o funil. Aliás, imagina-se, né, quando você adquire essas ferramentas, que o funil seria simplesmente aqueles primeiros e-mails que você encaminha para poder gerar o engajamento. E por que isso? Nesse primeiro lançamento, boa parte desses e-mails é enviada por broadcast, é enviado como e-mail avulso, né, no momento em que você está precisando. Então, essa montagem de uma estrutura de funil, a montagem, teste de estrutura de campanha, a entrega e distribuição de conteúdos em diferentes mídias, a forma como você roteiriza os vídeos que vão ser colocados, né, seja para vendas ou para campanhas, isso tudo é um universo muito grande. Tudo bem, ser produtor não é tão simples assim, mas não adianta nada você ter um bom conteúdo se você não tiver uma excelente estratégia e se você não entregar o que o seu público quer receber e não aquilo que você quer desenvolver, né? Esse também é um grande problema, às vezes, do produtor que tem uma especificidade muito grande, né, dele, tipo assim, achar que ele é o mestre dos magos, que tem a solução perfeita, que tem a estratégia fantástica e que ele sabe o que precisa ser entregue. Tudo bem, você pode até saber, mas a questão é, o seu público quer exatamente receber isso que você quer entregar? Então, aí que está a diferença. Ser produtor é preciso ter essa flexibilidade, a maleabilidade, estar disponível a estudar o seu público, a entender o que ele quer, a ouvir outros produtores, a acompanhar outros lançamentos, para que você possa também entender qual que é a dinâmica do mercado e qual que é a dinâmica do seu mercado, do seu nicho em específico. Perfeito. Até aqui respondendo uma pergunta aqui do Túlio de Brito, ele coloca, né, a questão de qual máquinas e aplicativos ou métodos vocês indicam para quem está iniciando com o Equipe. Túlio, a gente vê assim, você tem que procurar ferramentas que facilite a sua vida, né? Pensando sempre na questão da produtividade. Por exemplo, tem aí N tipo de ferramentas para você criar página de captura, né? Então, você tem desde ferramentas que são baseadas em templates, né, de fácil configuração e montagem, até, se quiser, até fazer via programação com HTML puro, né?
Obviamente que se você vai optar por uma opção mais pronta, você tem limitações na questão de design, de funcionalidades que você pode estar, e customização da própria página, né? Mas você ganha em produtividade, você consegue montar uma página de captura em meia hora, 1 hora, né? Enquanto, de repente, desenvolvendo se você tem essa habilidade, né? Ou você precisa de mais recursos de customização, você vai demorar mais tempo. Então, assim, esse eu vejo que é um ponto que a gente sempre bate com nossos alunos, que, assim, vai nas ferramentas em que vai te ajudar a ser mais produtivo, a ser mais rápido. Pode não ser a melhor ferramenta, com o melhor design, às vezes, ou com os elementos e funcionalidades que você gostaria de ter, mas você vai conseguir entrar em campo mais rápido, né? Esse é um ponto. E o método, para quem está começando, e isso é o que a gente ensina dentro do nosso curso, que é o Lançamento Digital na Prática, que é o lançamento semente. A grande maioria das pessoas precisam começar, né, o melhor método para começar é através do lançamento de semente, que é a ideia de que você não possui nenhuma autoridade, e a grande maioria não tem, você não tem audiência, você não tem produto pronto. Não tem o produto pronto, né? Você precisa validar... e você precisa validar as hipóteses, e aí sim, a partir do momento que você vai começar a entregar conteúdo de valor, gerar as primeiras leads, montar a primeira lista, aí você vai conseguir validar suas hipóteses de nicho, de avatar, de produto. Então, para quem está iniciando, o lançamento de semente é um dos métodos que a gente recomenda, que é o mais adequado, né? Mas e até entrando em questões de método e curso, eu vejo que muitos cursos também, eles pecam justamente nesse ponto. Você tem uma oferta maravilhosa, né? Você tem uma promessa daquele curso que ela é maravilhosa, mas quando você entra no curso, algumas coisas acabam não acontecendo, né? Muitas vezes a parte de acompanhamento, de suporte, ela é falha, né? Ou é uma coisa muito longe, você não consegue um suporte adequado, ou as respostas demoram para vir, ou você nem consegue acesso ao suporte, né? E a questão de, como eu falei, de detalhes técnicos e exemplos práticos, e a Lê é especialista nessa área de cursos, né? Pode até dizer que nem todas as pessoas aprendem, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, né, Lê? Adultos, principalmente. Com certeza, não é nenhuma questão de estilo só de aprendizagem, né? Você tem estilos que já foram mapeados de aprendizagem, mas cada pessoa tem, né, momentos diferentes onde cai a ficha, né? Ou vai ter dificuldades diferentes. E é aí que o acompanhamento e o suporte faz toda a diferença, porque não é o fato de você receber um passo a passo bem amarradinho, que vai fazer com que você consiga percorrer ele e aplicá-lo de forma eficaz, né? Preciso, sim, de ter exercícios práticos que façam o gancho com essa teoria, e você precisa, né, segundo, inclusive, os princípios da própria andragogia, que é a aprendizagem de adultos, você precisa gerar aprendizagens significativas. Você precisa fazer com que essas pessoas, elas se sintam motivadas, porque aquilo que elas estão recebendo, elas estão aplicando diretamente no problema delas, ou na prática, ou no cotidiano. Então, é necessário que gere esse ciclo, que a pessoa veja, ela olhe para o negócio dela, ou que ela olhe para a prática dela, e que ela veja onde ela possa aplicar aquilo, que ela aplique, tenha as dúvidas, retorne as dúvidas e consiga esclarecimento. Tá? O que muitas vezes se observa é que esse esclarecimento nem sempre vem. Esse acompanhamento, ele acaba ficando pelas metades. E é isso que faz toda a diferença. Você ter alguém ali do seu lado que esclareça suas dúvidas, ou você ter um grupo que dê o suporte. E esse grupo, porque o que acontece? A comunidade de prática, onde você trabalha para que todos coloquem dúvidas, cases, o que está passando, as ferramentas que estão utilizando, que gere essa discussão,
É fantástico quando todos participam, ou quando existe realmente a troca. Mas é importante que haja uma participação também, seja do produtor, seja de um especialista, seja de alguém que conheça também toda a metodologia que está sendo aplicada no curso, ou toda a proposta que está sendo aplicada no curso, para que isso efetivamente funcione, né? Com a transposição que foi feita desses treinamentos presenciais para os cursos online, as pessoas se esqueceram que fazer curso online não é só empilhar conteúdo, não é só entregar uma teoria, e não é simplesmente mandar o cara pensar ou fazer, né, o que está ali. Não é aquilo que a gente coloca, né? Não adianta você saber o que você tem que fazer. Você precisa de ver aquilo sendo feito, você precisa de ter, né, algo onde você vai aplicar e ter uma prática direcionada e ter alguém que te esclareça a dúvida em relação àquilo. Porque mesmo que você proponha uma prática, não significa que as pessoas vão entender da mesma forma. A linguagem, a comunicação nossa, muitas vezes, ela não tem o alcance que a gente espera. As palavras não são compreendidas exatamente da mesma forma. Então, precisa, sim, de alguém para poder esclarecer, de alguém para indicar, de alguém, porque você, quando está com dúvida, a sua dúvida muitas vezes pode parecer até boba, mas é aquilo que vai fazer com que você destrave e dê o próximo passo. Então não existe dúvida boba, não existe pergunta sem sentido, tudo vale a pena ser colocado. Sabe por quê? Às vezes é o olhar diferenciado de cada pessoa que vai fazer com que se descubra um gap no processo. Certo? E tem um outro detalhe que assim, né, Ale, a gente sabe que nem sempre a gente consegue, todo mundo consegue aplicar aquilo que você está passando, né, de forma fácil. Para alguns é fácil, para outros é bem difícil, para outros é muito difícil aquilo. Então, assim, para cada pessoa tem uma maneira de aprender e de conseguir, né, executar uma tarefa que às vezes para uns é básica, para outros é... Mas se você tem um acompanhamento ponto a ponto, esse tipo de gargalo, ele é minimizado. Porque aí, essa pessoa, ela não vai ter por que não te trazer uma pergunta ou te trazer uma questão sobre o ponto específico que ela está, né, com dificuldade. Então, assim, se você elimina isso, é uma questão de criar confiança, relacionamento, de criar essa empatia, né? Porque o que acontece? Nem todo mundo tem como ter uma parceria ou contratar uma equipe ou ter uma gestão estratégica do negócio. A gente sabe como que funciona. Muitos estão começando no mercado digital com a roupa do corpo, né? Então, assim, com uma boa ideia ou transferindo aquilo que já fizeram. Então, faz a diferença. Você adquire, né, um curso, ou adquire uma proposta, e sim, se você não tem esse acompanhamento, é frustrante, porque você, de antemão, como dá muito trabalho, você sabe que você não vai chegar lá. E não é um acompanhamento superficial, não é uma monitoria. O monitoramento é só para eu saber se está tudo ok, se a pessoa está seguindo. Tá? Quando a gente fala em suporte de tutoria ou suporte com o próprio produtor, você tem um especialista que tem como te tirar a dúvida naquilo que está sendo proposto, certo? Porque cada ponto do curso, cada proposta que é abordada, tem que ter alguém para completar essas lacunas, ou pelo menos para dar a dica de onde você encontra o que falta para poder preencher essa lacuna. Porque sem preencher a lacuna, você não chega a lugar nenhum. Ou então, você para no primeiro pedregulho, porque ele vai aparecer uma muralha na sua frente. E aí entra aquela história que é um grande desafio, e muitos devem estar se perguntando como é que eu escalo isso. Porque se você tem que dar esse suporte, ou tem que ter esse acompanhamento que é, né, quase que é bem personalizado, como é que você atende grandes grupos, né? Como é que você, milhares de pessoas que de repente você imagina que vai ter
né, de alunos, sem perder essa qualidade de atendimento, né? Esse é o grande desafio, a gente vê muito isso. Cursos que eles crescem muito, tem um volume de vendas enorme, e só que depois, quando entra nessa parte, se torna realmente difícil, porque não é fácil você querer montar uma equipe que dê suporte, uma equipe que possa atender a demanda que é gerada a partir disso aí, né? Bom, isso é relativo, né? Porque se você tem realmente conhecimento dentro da área de ensino à distância, você sabe que em vários lugares, né, do mundo e aqui no Brasil é aplicada estruturas de MOOC, né, que são os cursos voltados para multiusuários online, onde você tem turmas de até 2.000 alunos, mas que você tem pessoas que estão ali disponíveis para atender um quantitativo X, né, um lote X de alunos, para esclarecer dúvidas, para poder responder questões, para poder estar dando esse suporte. É preciso também que você tenha, neste caso, que o curso ele esteja muito mais mastigado e que tenha vários exemplos para que a pessoa possa recorrer a esses exemplos. É importante também que você tenha, de repente, uma comunidade que funcione. E se o curso está todo no autoinstrucional, tipo assim, ele não tem um acompanhamento passo a passo, é preciso que haja webinários de dúvidas ou aulas coletivas ou alguma proposta onde você tenha um contato mais próximo. E olha que não estou nem falando aqui da própria sequência do acompanhamento do pós-venda, porque isso, dentro do ensino à distância, já é de praxe. Você vai acompanhar esse aluno, se ele está acessando, se ele não está, se ele viu o material, se ele fez atividade, como que isso está. O problema é que muitas vezes se deixa isso acontecer. E aí é que você acaba perdendo esse aluno no meio do processo, esse participante. E aí acontece que a gente vê por aí que é muita gente frustrada em não conseguir colocar em prática, não entra em campo, né? E aí até muitas vezes acaba queimando o mercado, as pessoas ficam descrentes, né? Porque não vê os resultados, né? Compram, investem valores que às vezes são bem significativos, alguns cursos aí cobram valores realmente que não é, né, barato para a grande maioria do público. Pois é, mas é aí que tá. Se você está fazendo algo que exige, que é um processo que vai exigir aplicação diferente, personalização, análise, reflexão, que vai precisar que você crie outras soluções, eu não tenho como fazer isso sem ter suporte. Eu não tenho como fazer isso sem dar um apoio, um acompanhamento, porque não é uma aplicação técnica. É diferente de eu te ensinar a usar uma ferramenta, ou é diferente de eu simplesmente te entregar um determinado tipo de conhecimento para você fazer o que quiser com ele. Se eu estou te propondo que você vai obter uma transformação ao final e que você vai poder aplicar aquilo em determinados contextos diferentes, é preciso que você faça sim. O que aconteceu? Que você faça sim esse acompanhamento. E nesse sentido é que você traz à tona essa reflexão, que você traz essa proposta de personalização, que você consegue fazer com que as pessoas entendam que não existe essa fórmula infalível, mas que existe sim um processo que precisa ser adaptado, e não adianta da primeira vez você querer pular etapas ou cortar passos ou tentar encurtar o caminho, porque outros já percorreram aquele caminho. Então, essa adaptação ela só é possível depois que você roda a primeira vez o processo, depois que você vê onde que é possível fazer as modificações dentro do seu nicho específico, do seu público, né, da proposta de curso que você está oferecendo. Realmente, é isso aí. Pessoal, fica à vontade aí para colocar alguma dúvida, comentários aí no na live aí, a gente está aqui aí acompanhando todos os comentários, tá? Coloquei também aí nos comentários o link da nossa página lá do Lançamento Digital na Prática, onde a gente começa lá escrevendo mais ou menos o que a gente está conversando aqui, né?
que é justamente desde esse, né, esse deslumbramento que existe quando as pessoas começam a querer, né, montar um projeto de negócio digital, né, que a gente fala ali que as pessoas crescem o olho, né, e ficam com aquela ganância de achar, não, achei a galinha dos ovos de ouro e que tudo vai ser, né, agora os problemas se acabaram, então eu vou montar um negócio e vou ficar rico, né, e a gente fala, né, que muitas pessoas, porque muitas pessoas não conseguem, né, avançar, né, porque justamente esses pontos que a gente levantou agora, é ficar só na teoria, não colocar em prática, né, não entrar em campo, né, ficar simplesmente achando não, eu sei do jeito qual é a melhor forma de fazer, eu conheço meu mercado, eu vou fazer assim, né, e ignorar todos os métodos e técnicas que existem, né, elas estão aí justamente para facilitar esse processo, né, não é só coisinha bonitinha para vender, né, realmente te ajuda a ir em frente e a colocar em prática, né. Tem as questões que a Lê falou também, de testes, testar tudo, né, e a internet, ela te facilita nesse ponto de você testar diferentes públicos, diferentes tipos de anúncio, de conteúdos, o que é melhor para cada, né, a cada público. Então, a internet, nesse sentido, ela facilita muito esse processo de testes, né? E a gente fala justamente para quem quer começar, quem é iniciante, equipe, o lançamento semente é um caminho, né, que a grande maioria tem que percorrer para justamente entender se o negócio é viável, existe demanda, se o produto que você está oferecendo, o conhecimento que você tem atualmente é suficiente para, né, fazer acontecer e se você tem o repertório necessário para entregar para esse público aquilo que ele espera de você, né? A Lê fala muito da história de não adianta ser o cantor de um sucesso só, né, Lê? Com certeza. Você precisa ter, né, uma escada de valor, você tem que ter ideia de quais os produtos, serviços, ou o que você pode estar oferecendo para suprir as demandas. Mas para isso você tem que conhecer também o seu nicho, para saber se ele é expansível, se ele tem outras, né, possibilidades onde você pode estar atuando dentro desse conjunto com esse público, né? Se tem outras demandas, se tem outras dores, ou se a partir daquilo que você está oferecendo, de repente surgem outros problemas que eles nem sabiam que tinham. Mas é assim, apesar de a gente saber, e a grande maioria entender que não é fácil, dá trabalho, tem que ter foco, persistência, é possível. Nós estamos aqui hoje, nós somos, né, a prova de que é possível. Nossa empresa hoje, daqui a pouco está completando aí 2 anos de mercado, né, Lê? E a gente começou nesse mesmo formato, né? Comprando cursos, compramos o Fórmula, fizemos ali nossos primeiros lançamentos, a gente começou a ver outras possibilidades, buscar autores de outros países, né, complementar essa parte teórica e entender técnicas diferentes. Nos unimos e fizemos parcerias com outras pessoas, o Sérgio, né, que é uma pessoa que a gente tem a parceria nesse curso do lançamento digital na prática, né, do Marketing for Nerds, e que também tem muito na fala dele essa questão de ser mais pé no chão, de ser, né, mais realista e não tão, né, fantasioso como muitas vezes a gente vê no mercado aí. Pessoas oferecem, né, as famosas liberdades a qualquer preço. Se você quer ter liberdade geográfica, trabalhar em qualquer lugar, trabalhar só 4 horas por semana, aquela coisa toda, férias sem fim. Se fosse assim, estava fácil, né? Era quase um passe de mágica.
Não estou falando que de repente você até não possa chegar até aí. Claro. Acredito que é possível, sim, né? Você ter liberdade de viajar, de, né, atender de qualquer outro lugar. Hoje, a conectividade é maior e dependendo do país ou da cidade que você tiver, realmente tem algumas facilidades. Não vou dizer que se você se enfiar lá no meio do mato, que você vai conseguir, né, fazer o mesmo trabalho do que se estiver numa capital. Mas é uma questão de opção e de risco. O que acontece é que para chegar até lá, você vai ter uma jornada pela frente. E é isso que é preciso de entender, que as coisas elas não acontecem como um passe de mágica. E quando às vezes acontece, vai olhar a história, né, dessa pessoa e há quanto tempo ela não está trabalhando nisso, né? Ou a proposta do negócio não é uma proposta que está começando agora, é algo que já vem de muito e muito tempo. Né? Então, isso daí é importante ser colocado, é importante ser analisado. Ninguém dá um salto da noite para o dia. Isso não é mágico. Com certeza não é mágico. A gente sabe aí a quantidade de horas de trabalho e de sono perdido, né, Ale? Oh, nem me fale. Né? A vantagem é essa, que você pode escolher, de repente, trabalhar a madrugada inteira e dormir pela manhã, ou então, né, trabalhar de uma forma, né, tipo horário padrão, né, horário comercial, mas é uma questão sua. Né? Quando você trabalha, né, você é o empreendedor ou empresário, você tem sim alguma flexibilidade. Né? Você tem sim alguma forma de você estar desenvolvendo diferenças, né? Ou estar descobrindo o seu diferencial, a sua forma de atuação, e isso encontrando, é aí que está. Você está encontrando o seu diferencial no mercado. Porque sem isso, nada sobrevive. Né? Você precisa sim descobrir o que você está trazendo que faz a diferença, seja para o seu público, seja para a solução que você está apresentando, qual que é o seu diferencial? Bom, um dos nossos grandes diferenciais está nesse acompanhamento passo a passo, nesse, né, esticar a mão, tá ali, né, atender o ponto a ponto, ver qual que é a especificidade de cada um, ver as diferenças entre os projetos, isso além de tudo que eu trago aí dentro da área do desenvolvimento de cursos online, tudo nessa jornada aí que já dura, né, mais de 17 anos. Legal, isso aí, estamos chegando aí já quase uma hora aí de live. Então vamos aí para os nossas considerações finais. Mas é muito importante lembrar também, assim, e aqui a gente não está aqui fazendo nenhum tipo de né, concorrência ou desmerecendo aí toda a importância que tem o forma de lançamento, né, e a importância que tem hoje a figura do Érico nesse mercado aí, né, eu mesmo sigo ele e acompanho tudo que ele faz aí, porque ninguém chega ao topo, né, de graça, as pessoas estão lá porque elas são merecedoras e ele com certeza trabalhou e está ali, né, porque foi competente em tudo aquilo que ele fez, né? Então, é importante até para quem está entrando no mercado, tem que ficar de olho nessas pessoas aí que estão no topo, né? Você tem que estar mirando elas para que se um dia você chegar lá também, né? Então, assim, em hipótese alguma a gente aqui quer, né, fazer aí, desmerecer aí o produto, pelo contrário, até a gente fez, né, a gente participou já e continua, né, acompanhando, vai nos eventos ao vivo, né, só que realmente tem coisas que a gente sabe que nem tudo é perfeito, tem suas falhas, tem seus gaps, e aí cada um trabalha naquilo que sabe fazer de melhor. Então, só esse ponto aí que para deixar bem claro aí para não, né, o pessoal não entender mal. A gente quer justamente fazer um contraponto aí, porque a gente vê demais, né,
só as pessoas promovendo e falando bem, e tudo é mil maravilhas, e na verdade, né, não é bem assim, né, normal. Então, a gente faz esse contraponto aí, né, nos nossos discursos aí, no nosso... É interessante, né, você tá falando isso, porque, por exemplo, no evento do ano passado, né, uma das pessoas que subiu no palco, né, para subir no palco você tem que ter feito um lançamento de 6 dígitos, estava desde 2013, tinha feito fórmula de 2013, né, um dos primeiros lá. Só que não desistiu, né? Foi fazendo, é aquela história, né? Você faz até conseguir, não é? Você não pode parar, mas não significa que você vai ser insistente. Você tem que ser persistente. Você não vai insistir numa coisa que de repente você está vendo que não é exatamente aquilo. Você tem que fazer as adaptações, você tem que flexibilizar e tudo para poder chegar lá. Então, assim, esse que é, né, a questão dos diferenciais. Então, assim, se fosse realmente algo que funcionasse para todo mundo, não estaria também sendo feita uma série de ajustes. E foi feito, né? O curso está sendo remodelado, está sendo trabalhado outras questões que antes não eram. Por quê? Desenvolver curso online não é simplesmente gravar vídeo, disponibilizar vídeo com mapa mental, tá? Isso daí vai funcionar para um público X, que pega a coisa no ar, aplica, já tem um conhecimento prévio que ajuda a fazer isso. E olha que tem muita gente que tem conhecimento tecnológico que quando se vê diante das ferramentas de marketing digital, não consegue fazer muita coisa. Porque o tipo de estratégia é diferente, não é tão duro quanto seria nas áreas, né, da tecnologia da informação. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser trabalhadas. As pessoas acham que elas não precisam de ter conhecimento nenhum na hora do desenvolvimento do curso, que podem colocar de qualquer forma, porque é só elas pensarem, né, uma sequência. E o mais importante é os 80% do marketing que é feito antes. E não é, porque se você não faz uma entrega bem feita, o seu aluno vai estar ali uma única vez. Ele não vai te acompanhar, não vai buscar outras alternativas, não vai te usar como referência. Então, é preciso ter cuidado em relação a todas essas coisas. E é isso que faz a diferença na hora de uma oferta, né? É o que faz a diferença na hora do resultado que você obtém. Perfeito. E outro detalhe que a gente sempre fala, e é esse, a gente traz aí justamente no nosso nome, que é a ideia de que nós estamos trabalhando com negócios, né? Então, um negócio, ele não é só um evento e não é só uma área, não é só marketing. Você tem gestão, você tem outras coisas que são tão importantes quanto o marketing para montar um negócio. Então, quando você vai entrar nesse mercado, você tem que ter essa concepção. Não, eu vou montar um negócio. Não é só um evento, não é só um curso que eu vou colocar no mercado, né, um infoproduto. Estou pensando num negócio. E aí muda bastante coisa, né? Muda bastante coisa na hora de você entrar em campo e colocar, né, em prática o que você está aprendendo. Perfeito? Bom, obrigado a todos aí, Ale, muito obrigado por mais essa nossa live. Pessoal, dúvidas, fiquem à vontade de colocar nos comentários, a gente está aí depois respondendo também, mesmo aqui depois do encerramento dessa live, quem está nos vendo no replay. Fala, Ale. Não, se você está assistindo na reprise, né, pode colocar o comentário aí que a gente volta e responde, tira a dúvida, esclarece direitinho e dá uma passada lá na página do Lançamento Digital na Prática, dá uma olhada também no que a gente coloca lá e qual que é a nossa proposta. Isso aí. Legal? Muito obrigado aí, a presença de todos aí. Um abração e até a nossa próxima live. Valeu! Tchau, tchau!